E o São Paulo deu o chapéu no Internacional e fechou com mais um reforço. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre o tema. Para completar, o São Paulo desistindo de liberar de graça o artilheiro da Copa São Paulo de Juniores, depois de repercussão muito ruim com torcedores. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O São Paulo atravessou o Internacional e contratou o lateral esquerdo Iago, 29 anos de idade, revelado no próprio Colorado. O jogador foi vendido do Inter para o Augsburgo da Alemanha, onde viveu bom momento. Voltou ao futebol brasileiro para jogar no Bahia em 2024 e desde então tem tido dificuldade em ser protagonista. Na atual temporada são só 11 jogos, um gol e uma assistência. Desses 11 jogos, 7 na condição de titular. O Iago estava fora dos planos do Bahia e tinha negociações avançadas com o Inter. Inclusive, Colorado já havia emitido uma passagem que faria com que o Iago chegasse a Porto Alegre na madrugada dessa quarta-feira. Só que o São Paulo atravessou o negócio, o Iago preferiu jogar no tricolor em vez do Colorado e se acertou. Ele é aguardado nessa quarta-feira para a realização de exames médicos e assinatura do contrato de empréstimo sem custo até dezembro. Não há opção, nem obrigação de compra do São Paulo. O tricolor não paga nada além dos salários do atleta até dezembro. Quinto reforço do São Paulo nessa janela de transferências, o primeiro lateral esquerdo em questão. E assim como o Domingos Duarte, o Iago vai precisar esperar que o São Paulo pague um transfer ban de 6 milhões e 100 mil reais a Lazio pela compra do Marcos Antônio, uma das parcelas da compra, para que o Domingos Duarte e para que o Iago sejam registrados como reforços. Enquanto não houver esse pagamento, tanto o Domingos Duarte quanto o Iago terão de aguardar. Só para completar de vez, registrar que Juan, ex-atacante do São Paulo, você vai lembrar dele, vendido inicialmente para o Southampton, depois com passagem pelo Gostep, acaba de se mudar para o CSKA da Rússia, operação de 90 milhões de reais. O São Paulo não vai receber a mais-valia, porque já houve um outro negócio do Southampton para o Gostep, mas ainda assim o São Paulo fica com 1,3% pelo mecanismo de solidariedade, vai ficar com pouco mais de R$1 milhão dessa operação de 90 milhões de reais. Muito louco, né? Jogadores saem do São Paulo valendo bem pouco, se valorizam no futebol europeu e até o Juan, que pouca gente dava importância, rendeu 90 milhões de reais nessa operação do Gostep para o CSKA da Rússia. E o São Paulo quase liberou de graça e em definitivo o artilheiro da Copa São Paulo de Juniores, o Paulinho, atacante de 21 anos de idade. Ele só não foi em definitivo para o Botafogo de Ribeirão Preto por conta da enorme repercussão negativa de torcedores do São Paulo, só para você entender essa história. São Paulo e Botafogo de Ribeirão negociavam há alguns dias a cessão. Primeiro por empréstimo, depois em definitivo, do jogador que fez 6 gols em 7 partidas na Copa São Paulo de Juniores. Paulinho se machuca na decisão contra o Cruzeiro, tem um pequeno problema no joelho e volta apenas alguns meses depois. Pois bem, o contrato do Paulinho é longo com o São Paulo, só terminaria em dezembro de 2027. Ele teve um reajuste salarial que lhe fazia ganhar algo na casa de 60 mil reais mensais. E enquanto o São Paulo topava liberar em definitivo e de graça o Paulinho, alguém que ganha 60 mil reais e tem enorme potencial, o São Paulo tem jogadores no seu elenco como Gonzalo Tapia que custam 500 mil por mês. Pois bem, o empréstimo, ou melhor, a cessão em definitivo do Paulinho renderia ao São Paulo apenas 40% do valor de uma venda futura. Então o São Paulo precisaria torcer para que o Paulinho se valorizasse no Botafogo, que disputa a Série B do Brasileiro, para numa venda futura ficar com menos da metade do valor desse jogador. A repercussão entre torcedores do São Paulo foi tão ruim, mas tão ruim, que o tricolor procurou o Botafogo de Ribeirão Preto para dizer que só haveria a possibilidade desse negócio ser finalizado se fosse por empréstimo. É assim que os clubes estão acertando. O Paulinho vai por empréstimo e a torcida do São Paulo corrige mais uma vez as decisões de Rafinha e Arrhi Massis, dupla que não para de errar à frente do tricolor. Só para completar, vale a lembrança que nos últimos dias o São Paulo já havia liberado de graça o Moreira e também em definitivo, lateral direito formado no clube, com passagem pelo Porto, foi para o Al Nassr dos Emirados. O São Paulo não ganhou nada e ficou com 50% do valor de uma venda futura. Nos próximos dias, o São Paulo também espera rescindir o contrato do Enzo Dias, lateral esquerdo, que está incomodado com salários atrasados, até por conta da iminente saída do Enzo, que o São Paulo fechou a contratação do Iago Borducci. Gonzalo Tapia segue em tratativas com o Columbus Crew para um empréstimo gratuito. Começamos com 3 superchats, bora lá! Boa noite, Nicola. Fiquei sabendo que a torcida do Bahia está bem triste com a saída do Iago para o São Paulo. KKK, eles vão protestar.
O William é foda. O Iago surge muito bem no Internacional, mas muito bem mesmo, tá? E ele é vendido logo pro Augsburg, na Alemanha, consegue jogar bem no Augsburg e tal. Enfim, o Augsburg é um time pequeno do futebol alemão, mas joga Bundesliga, enfim. E aí ele volta pro Brasil para jogar no Bahia em 2024 e nunca consegue se firmar, nunca consegue ser protagonista. Na atual temporada, o Iago tem 11 jogos. E desses 11, 7 como titulares, 4 na condição de reserva. Havia a percepção de que o Iago não conseguiria ser titular por lá, e aí começou-se a negociar com o Internacional. O São Paulo atravessou o Inter. Tinha até uma passagem marcada para o Iago desembarcar na madrugada dessa quarta-feira lá em Porto Alegre. O São Paulo convenceu o Iago de que o melhor seria se mudar para o Tricolor e o acordo está fechado, tá? Tem uma coisa até importante para a gente falar sobre o São Paulo ao longo da live. Queria contar para vocês bastidores dessa situação do Paulinho, o artilheiro da Copa São Paulo, que quase virou reforço do Botafogo de graça, tá bom? Jean Gomes Nicola, vi agora à noite no Globo, que o Botafogo ainda vai ficar devendo 3 milhões. Poderia confirmar com o financeiro do São Paulo? E best check, boa, brigadão, Jean. Bora lá checar com o pessoal do financeiro do São Paulo. O Botafogo ainda tem pendências do passado, tá? Que não foram resolvidas. É importante registrar que tudo isso está pendente. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente, durante ainda a live, a gente traz atualização sobre o tema. O Paulo da Silva. Nicola, como é que com esses reforços você acha que o São Paulo consegue uma vaga para a Libertadores do ano que vem? Um abraço. Vai precisar melhorar, tá, Paulão? Vai precisar melhorar. O nível de jogo tem incomodado, né? Até achei que o São Paulo fez um jogo razoável, fez um jogo bom contra o Flamengo, soube sofrer, nem sofreu tanto quanto eu imaginava, fez bom o primeiro tempo contra o Atlético Paranaense, no segundo tempo toma 2 gols rápido e meio que se desliga do jogo, né? Enfim, cara, com o futebol atual não vai brigar por Libertadores nenhum, vai brigar para ficar longe da zona do rebaixamento. Mas renovação do Caleri, chegada do Iago, contratação do Domingos Duarte, o Aurélio Buto eu tenho muita dúvida, o Newton eu não gostei, achei um péssimo reforço, enfim. Deixa eu pegar mais um superchat por aqui, ó. William Fernando Nepomuceno. Nicola, tira uma dúvida. Quando o Oscar jogava, a Superbet realmente bancava 1 milhão do salário dele? E o que foi feito com o restante, já que ele se aposentou recentemente? Ótima questão. O Oscar era dono do maior salário do elenco do São Paulo. Ele ganhava 2 milhões e 300 mil reais por mês, tá? Com a saída do Oscar, o Lucas Moura passou a ser o jogador mais bem pago, 1 milhão e 800 mil mensais. Desses 2,3 milhões por mês do Oscar, 1 milhão e 200 mil eram pagos pela Superbet. Sem esse jogador, a grana vai direto para a conta do São Paulo. Tá? Então não é que a Superbet deixou de pagar e agora ela está devendo, ou a saída do Oscar foi um problema para o São Paulo. Essa grana foi incorporada ao contrato de patrocínio. E o São Paulo está utilizando essa grana de outra maneira, tá? Inclusive o São Paulo e a Superbet o São Paulo conseguiu um belo reajuste com a Superbet. O acordo pode garantir com bônus mais de 100 milhões de reais por ano. E a partir da próxima temporada, o São Paulo vai receber da Superbet uma média dos valores do patrocínio master do Flamengo, do Palmeiras e do Corinthians, tá? Então, quanto mais grana os 3 rivais ganharem, maior vai ser o reajuste às que o São Paulo vai ter direito. Vai ficar um contrato bem interessante para o São Paulo na próxima temporada, tá? O Alan Santana, Casares pediu o chapéu e quer escapar da votação. Eu cheguei a ler essa notícia agora à tarde, né? Bora trazer mais detalhes. Nessa semana, o Casares até deu uma entrevista ao UOL, afirmando que não roubou, que não tem nada disso, enfim, ó, só para vocês entenderem. Aqui, ó. Júlio Casares fugiu de uma eventual votação para ser expulso do São Paulo. Conforme relatou o Valentim Furlan, o ex-presidente acaba de renunciar ao cargo que tinha no Conselho Deliberativo e pediu para sair do clube. Seu julgamento na comissão de ética seria amanhã. Então, vou repetir aqui, Júlio Casares renunciou ao cargo que tinha no Conselho Deliberativo e pediu para sair do clube. Seu julgamento na comissão de ética seria amanhã. Então, ao perceber que seria expulso, o que o Júlio fez? Ele se antecipou, renunciou ao cargo no Conselho Deliberativo e não faz mais parte do clube, tá bom? O pedido de saída do Júlio Casares só será válido para o seu cargo no Conselho Deliberativo. Ele ocupava uma cadeira de conselheiro vitalício. Apesar da tentativa de escapar do processo, o artigo 38 do Estatuto Social do São Paulo é bem claro. O Casares não pode deixar a condição de associado para escapar de punição e poder voltar anos depois em meio a um procedimento administrativo. Deixa eu mandar uma mensagem para o Júlio.
para perguntar sobre essa... Julio, boa noite. Tudo bem por aí? Passando para saber sobre essa sua saída do Conselho Deliberativo. Foi por causa da votação, do julgamento de amanhã? Me explica, por favor. Vamos ver o que o presidente do São Paulo fala sobre o tema, tá bom? Seguindo com perguntas, dúvidas, sugestões, não esqueça de mandar o seu questionamento e de deixar o like, tá? Fala galera, beleza? Mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do mercado da bola do maior clube brasileiro. Claro que a gente está falando realmente do maior clube do mundo, realmente do São Paulo. Então desde já peço seu like, se inscreva no nosso canal, ative também as notificações para receber as principais informações do mercado da bola. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.